Pessoas, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o famoso delineado gatinho. Se você tem dificuldade ou não consegue fazer, esse vídeo é pra você. Eu mesma não sou muito de fazer delineado em mim, então eu tenho um pouco de dificuldade do delineado na automaquiagem. E essa é a maneira que eu encontrei que fica mais certinho, os dois ficam mais parecidos e eu tenho mais facilidade. Se você gosta de vídeos assim, não esquece de curtir, se inscrever no meu canal e ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Então a primeira dica na hora de fazer o delineado é a escolha do pincel. Eu gosto de usar um pincel chanfradinho. O pincel chanfradinho é esse que começa pequenininho e vai crescendo, porque eu acho que ele já encaixa direitinho no olho. E a pontinha do delineado fica bem fininha. Só que detalhe, não é qualquer pincel chanfrado, tem várias opções no mercado, tem alguns que tem a pontinha mais grossa. Então sempre que você for escolher um pincel, dê preferência para o pincel com a pontinha mais fina. Eu gosto muito desse aqui da Macrylan, ele tem um preço muito bom e é fininho. Esse daqui é o A23 e a segunda dica é fazer esse delineado com sombra preta. É isso mesmo, a gente vai utilizar a sombra. Eu peguei essa paletinha da Ludurano, pode ser qualquer sombra que você tiver. Eu percebi que com sombra é muito mais fácil de fazer. Primeiro porque a sombra esfuma, então você passou, deu uma leve borradinha, você consegue vir tá consertando, esfumando e fica bem discreta, às vezes nem aparece. Já o delineador em gel, você passou, ele carimba, então de longe fica aquele negócio preto marcado e todo mundo consegue ver de longe o defeitinho. Então com a sombra, além de ser mais fácil de aplicar, caso você erre, é mais fácil também de consertar. E um dos segredinhos está na forma de pegar essa sombra. Você vai pegar o seu pincel chanfrado e sempre que você for pegar a sombra, você vai pegar de um lado e de outro. Você nunca vai esfregar o pincel em pé. Por quê? Se você pega de um lado e de outro, você vai afinando ainda mais a cerda desse pincel. Agora, se você pega a sombra esfregando com o pincel em pé, essas cerdas elas vão ficar mais abertas, a ponta do pincel ela não vai ficar tão fininha e na hora que você for riscar, o seu delineado vai ficar grosso, todo cagado. Então sempre pegando de um lado e de outro. Se você quiser, você pode vir batendo o pincelzinho para tirar o excesso da sombra e não cair na sua pele. E agora a gente vai vir fazendo o delineado. A próxima dica é ter firmeza na mão e continuidade no traço. Na hora que você for fazer seu delineado, você vai passar e puxar. Dessa forma o traço vai ficar reto e contínuo. Se você passa com medo, não tem tanta firmeza na mão, aí você passa, aí dá uma paradinha, passa de novo e passa de novo, ele vai ficar todo tremido, ele não fica tão retinho. Então, firmeza na mão, encaixou a mão, puxa. Vou pegar mais um pouquinho de sombra, lembrando que sempre que você for fazer o delineado, o seu pincel tem que estar muito pigmentado, tá? Porque senão você não consegue ter continuidade. Você vai passar o traço, vai ficar meio falhado, aí você vai ter que voltar com o pincel e quando você voltar, você não vai conseguir passar na linha certinho, então pode ser que ele acaba ficando torto. Se a sua sombra não for muito pigmentada, você pode vir com a bruma, dar uma borrifada bem de leve, ó, e passar o pincel. Dessa forma vai pigmentar ainda mais. E olha que quando a gente molha a sombra, ela fica muito mais pretinha, muito mais escura. A diferença da sombra que a gente passou sem molhar e a sombra molhada. Agora eu vou começar fazendo os olhos. Pego mais sombra, lembrando que o pincel tem que estar com a ponta bem pigmentada. Tiro o excesso e vou vir aqui no finalzinho dos olhos, entre os cílios inferior e os cílios superior. Lembrando que esse delineado ele não pode ficar muito reto nem muito levantado, né? Vai ser meio termo. Então, como referência, eu vou utilizar a pontinha da sobrancelha. Eu vou fazer esse puxadinho em direção ao final da sobrancelha. Mas observe aí a sua sobrancelha se ela não é muito curta, porque tem pessoas que às vezes têm a sobrancelha mais curtinha ou a sobrancelha muito longa. Então, se você usar a referência da sua sobrancelha, pode ser que seu delineado fique muito deitado ou se não muito inclinado. Outra coisa que eu gosto de fazer é dar uma leve puxadinha na pele, mas assim, é coisa leve mesmo. Eu gosto de dar essa leve puxadinha só pra dar firmeza na pele, mas cuidado pra você não puxar demais. Eu já reparei que tem algumas alunas do curso de automaquiagem que puxam demais a pele, aí o que que acontece? Na hora que você solta, a pele volta pro normal, e se a sua pele tiver um pouquinho de flacidez ou linhas de expressão, na hora que... Eita, que sujei a... Olha isso aqui! Sujei a cara inteira de sombra, misericórdia. Voltando aqui, a hora que você soltar a pele, ela vai voltar pro normal e o
traço não vai ficar tão certinho. Então, quanto mais soltinha você deixar a pele, melhor você vai conseguir visualizar a forma que vai ficar o delineado no final. Vou vir aqui, ó, no finalzinho do cílio superior, em direção à sobrancelha e faço um tracinho contínuo. Pego mais um pouquinho de sombra, dou uma batidinha pra tirar o excesso. A gente que tem miopia, a gente sofre na hora de fazer o delineado. Tô com a cara enfiada aqui no espelho e não tô enxergando nada. Mas vamos lá, segura na mão de Deus e vai. Então meu tracinho ficou assim, bem retinho, bem pretinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pular a pontinha desse traço pra ela ficar mais fininha. Ó, vou pular a pontinha e vou vir fechando esse delineado. Eu gosto de fazer ele mais fininho. Ó, e agora eu vou preencher. Por que que eu gosto de fazer ele mais fininho? Se caso depois eu precisar consertar, é mais fácil, eu consigo estar engrossando ele. Agora, se você já faz ele grosso, pode ser que não fique bom e na hora de consertar vai ficar pior ainda. Preencher a parte de dentro do delineado e esse daqui é só o esqueleto do nosso delineado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir corrigindo, consertando o que eu acho que eu posso melhorar nesse delineado. No meu caso, eu acho que a pontinha tá muito fina e a parte de baixo tá mais grossa, tá um pouco desproporcional. Então, pra corrigir, eu vou vir engrossando a pontinha aos poucos. Fiz o rabinho do delineado, agora eu vou vir preenchendo o início dos olhos. O início dos olhos eu gosto de fazer mais fininho, então eu pego o pincel e venho carimbando, fazendo bem fininho. Aqui no comecinho eu gosto de fazer com os olhos abertos. Você custa fazer o delineado, você acerta no delineado, você faz o quê? Você erra na pele. Aqui, a minha pele tá ficando toda manchada de sombra, não sei se no vídeo tá aparecendo. Rosa, preto, roxo, esses dedões sujos aqui, que eu tô encostando na pele pra puxar o olho, e tá manchando. Então na hora que você for fazer o delineado, cuidado com os dedos, olha se tá limpinho na hora de encostar na pele, pra você não acertar no delineado e estragar a pele. Tô tentando limpar com a esponjinha, o negócio tá piorando, fica mais manchado ainda, meu Deus do céu! Dificilmente seu delineado ele vai ficar perfeito de primeira, ele sempre precisa de um ajuste e não tem problema, é assim mesmo. Peguei um pincelzinho língua de gato, eu acho que meu delineado tá bom, mas ele pode ficar melhor. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um corretivo ou uma base do tom da minha pele. Eu vou tirar o excesso desse corretivo, dessa base aqui na minha mão e agora eu vou vir consertando onde borrou, onde que não ficou tão retinho o nosso delineado. E a dica é a mesma, é encostar e puxar, ter firmeza na mão para não ficar aquele delineado picotado. E agora o que sobrou do corretivo eu venho puxando para baixo, para esfumar ele. Se a ponta do seu delineado tiver ficado grossa também, essa daqui é uma ótima dica para afinar. Agora eu tiro o excesso de sombra, porque nosso pincel tá sujinho de preto, né? E venho esfumando esse corretivo. A hora que eu passei o corretivo aqui embaixo, acabou alongando um pouquinho mais o meu delineado. Então eu posso voltar com o próprio dedo, ó, e tirando um pouquinho da sombra. Essa é uma das vantagens de fazer o delineado com sombra. Você consegue consertar até com o próprio dedo. Se fosse delineador em gel, a gente não conseguia consertar com o dedo, só passando o dedo. E a gente vai tentar fazer o mais parecido possível o lado direito com o lado esquerdo. Eu sei que muitas meninas ficam preocupadas. Ah, eu não consigo fazer o delineado igualzinho do outro lado. O meu fica muito diferente. Igualzinho nunca vai ficar, o nosso rosto é assimétrico, um lado não é igual ao outro do nosso rosto, então o delineado ele também não vai ficar igual. O que a gente pode fazer é tentar fazer o mais parecido possível. Hoje simplesmente não é o meu dia de sorte, tô passando a máscara aqui, passei sem querer, encostei no cabelinho, o cabelinho passa na testa, tô com a cara toda preta, tô preta de rímel, preta de sombra, então eu vou vir passando o rímel, capricho na quantidade. O rímel, ele também vai ajudar a disfarçar algum defeitinho que tiver ficado no seu delineado. Se não tiver ficado tão certinho ou alguma diferença, os cílios bem cheios, ele disfarça. Tanto o rímel quanto os cílios postiço. E a principal dica, que chega até a ser clichê, todo mundo tá cansado de escutar, mas assim, é muito verdade, é delineado, é treino. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. O que eu sempre falo para meus alunos do curso de automaquiagem: treine você todo santo dia.
Tira 5 minutinhos antes do banho, vai lá no espelho, faz o delineado, tira e vai tomar banho. Você não precisa fazer maquiagem, não precisa fazer a pele, só vai lá e faz o delineado. E esse foi o resultado do nosso delineado, super fácil de fazer. Me conta aqui nos comentários se você gostou, se você já tentou dessa forma. Se você tem alguma outra dificuldade, deixa aqui nos comentários também, às vezes eu consigo estar te ajudando. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever no meu canal, me acompanhar lá no Instagram, lá eu sempre posto várias diquinhas, mostro o meu dia a dia. Beijo, pessoas!